Fala meus amigos, tudo bem? Sou Valdir da Projetos Eletrônicos e eu vim mostrar e explicar alguns modos de utilização dessa placa. É a placa de Relé Board 2. Nós já lançamos ela há algum tempo, mas eu ainda não havia feito um review dessa placa, algumas explicações. Bom, a placa, como vocês podem ver, é relativamente simples, porém atende todas as necessidades da maioria dos devices que vão acionar essa placa. Ela tem duas entradas, não sei se dá para ver aqui, a IN 1 e a IN 2, mais e menos em cada uma das entradas, e tem o positivo e o negativo geral da placa. Depois eu vou explicar essas características aqui. Eu tenho esse jumper aqui que une o GND da entrada 1 e 2, IN1 e IN2. Eu tenho um LED Power que indica a alimentação da placa. E eu tenho um LED vermelho para indicar o acionamento de cada canal aqui. Eu tenho dois relés e consequentemente os bornes aqui de saída, tá? O objetivo dessa placa é a utilização de forma simples e prática para acionar relés. Então ela foi constituída de forma não muito compacta para facilitar até uma própria manutenção pelo usuário, caso venha acontecer algum dano, ok? Aqui eu tenho todas as descrições dos pinos, inclusive aqui na parte de trás a denominação dos bornes, tá? NF comum e NA. Bom, atrás da placa eu tenho a marcação ainda dos componentes. Eu tenho as instruções aqui atrás sobre um alerta sobre alta tensão. Então, se eu colocar para acionar o dispositivo 110 ou 220 volts, essa área aqui tem alta tensão. Na verdade, nós estamos mandando as placas com essa área aqui, a partir dessa linha, dá para ver aqui, a partir dessa linha ela está com um verniz, para evitar justamente um acidente com alta tensão. Então ela vai estar parcialmente isolado aqui, essa área. Beleza? Bom, falando um pouco da parte técnica, a placa é constituída de dois optoacopladores para isolar totalmente o device que está acionando ela da parte de relé. Consequentemente vai isolar da possível alta tensão que vocês colocarem aqui nos bornes de saída. E ela também foi constituída de que forma? A alimentação positiva e negativa é totalmente isolado da placa. Então eu posso alimentar ela com 9 volts. O IN1 e o IN2 fica totalmente isolado, pois ela não tem conexão nem no GND, se for opção do usuário na hora de configuração do seu sistema. Então ela está totalmente isolada. Eu posso alimentar ela, por exemplo, com uma tensão de 9 volts e acionar os relés com 3,3 de um outro device qualquer. Não precisa nem estar na mesma fonte de alimentação. Isso é visando a proteção do equipamento que vocês vão acionar. Beleza? Esse jumper aqui serve para isolar também o GND da entrada em 1 e em 2. Então, se eu tirar esse jumper, consequentemente o negativo do IN 2 perde a conexão do negativo do IN 1. Então, por exemplo, eu posso alimentar essa placa com uma fonte qualquer, 9 volts por exemplo, ligar na IN 1 um dispositivo 3,3 volts com sinal em um GND, e no outro, na IN 2, eu poderia pôr num outro dispositivo 5 volts por exemplo, com o positivo e o negativo totalmente isolado. Ou seja,
A alimentação ficaria isolada do dispositivo 1 e do dispositivo 2. E o dispositivo 2 e 1 ficariam totalmente isolados, tanto no sinal quanto no GND. Essa é uma característica para proteger os equipamentos que vocês vão utilizar. Bom, nós fornecemos ela da forma mais habitual de utilização. E nós mandamos com esse jumper aqui. Para quê? A partir dessa configuração, todos os GNDs da placa estão unidos, tanto da alimentação principal quanto da entrada 1 e da entrada 2. Se você for utilizar um dispositivo, por exemplo, acionar ela somente com a Valdo Nano, aí basta você alimentar a placa e só pegar o sinal. Você não precisa mais dos GNDs, porque os GNDs já é comum na placa inteira. A partir dessa configuração, jumpeado aqui e com esse jumper aqui, ok? Bom, qual a opção do usuário? Mais uma opção do usuário com essa placa. Essa placa vem com um relé de 5 volts. Para alimentação, para acionar os relés, a alimentação tem que ser no mínimo 4,5 volts. Menos do que isso, eu não consigo atracar os relés. Essa alimentação nada tem a ver com os pinos em 1 e em 2. Eu poderia ter no in 1 de 2,5 a 5 volts, que o relé acionaria normalmente, desde que a alimentação principal acima de 4,5. Então, nesse caso, se eu tiver um dispositivo como o Node aqui, que só tem 3,3 volts, eu teria que fazer uma fonte auxiliar para acionar nessa configuração de placa aqui. A não ser que vocês utilizem uma placa já como essa aqui, por exemplo. É um Node MCU, só que nós desenvolvemos uma placa para executar protótipos. Aí aqui na saída aqui, olha, eu já tenho um VIN compatível com essa alimentação. Então, por exemplo, se eu alimentar a placa com 9 volts, eu vou ter 9 volts aqui. Aí eu aciono a placa sem nenhum problema. Eu vou mostrar um exemplo utilizando essa placa também. Mas se o usuário preferir, ele pode fazer ainda uma opção no pedido dessa placa da substituição desses relés por um relé de 3,3 volts. Que automaticamente a placa tornaria totalmente 3 volts, ou seja, eu poderia alimentar ela com 3 volts que o relé atracaria normal. Aí a partir disso o Node MCU conseguiria alimentar essa placa sem problema. Se eu trocar os relés por 3,3 volts, eu continuo ainda com a opção de acionar dispositivos de 5 volts. Mesmo os relés sendo de 3,3 volts, funcionam nos 5 volts sem problema. Ok? Nós mandamos na configuração de 5 volts porque o relé de 3 volts geralmente é um pouco mais caro do que o de 5 e aí encarece um pouquinho a placa. Mas é uma opção do cliente, do usuário. E ele ainda pode optar ainda por substituir os relés por 12 volts, relé de 12 volts. Aí a alimentação da placa passa a ser 12 volts. Nós só alteraríamos algumas coisas em termos de resistência aqui na placa. Mas aí fica a critério do cliente, do usuário. Ok? O esquema está aparecendo aí na tela de forma simples, porque a placa é simples. O que nós procuramos fazer no desenvolvimento dessa placa é dar um design diferente. Não sei se vocês notaram o corte da placa. E com o maior número possível de informação para o usuário. Então aqui eu tenho informação dos contatos do relé aqui em cima. E eu também tenho embaixo da placa. Aqui as informações do contato do relé. A informação de alta tensão, como já havia dito. E a descrição dos componentes aqui embaixo da placa. Bom, só para recapitular, antes de nós fazermos os testes, a gente manda nessa configuração relé 5 volts, o jumper aqui para unir
o GND do IN1 e do IN2, e também nós jampeamos aqui o GND geral da alimentação com o GND do IN1. Consequentemente, os três GNDs estão unidos fisicamente. Para quê? Porque normalmente as pessoas vão usar da maneira mais convencional, que é um dispositivo, um device, por exemplo, como a Valdo Nano, vai acionar esses dois relés. Aí bastaria, como eu já falei, os 5 volts da Valdo Nano aqui, 5 volts, o GND, e aí só os pinos dos sinais escolhidos aqui. Aí eu não precisaria mais do GND em cada entrada, nem no IN1 e nem no IN2, porque eu já estou fisicamente ligado no GND da placa aqui com todos os GNDs dessa placa. Beleza? Essa seria a opção básica que a gente manda, mas o usuário lá pode definir a aplicação que mais for útil para ele. Vocês podem ver no esquema que está mostrando no vídeo aí que a placa é bem simples. Como eu falei, eu não otimizei o tamanho da placa, eu não fiz totalmente compacta, poderia fazer uma placa muito menor. Por quê? Primeiro eu queria que o usuário tivesse a percepção do funcionamento dela de forma simples. Então ele vê aqui de forma simples que o acionamento do IN1, por exemplo, passa pelo resistor, aciona o LED, que aciona o optoacoplador, consequentemente faz o transistor conduzir e acionar o relé. Mesmo porque se ele tiver algum problema, danificar alguma coisa, fica muito simples trocar esses componentes. É muito simples, a placa é bem fácil de tirar e colocar os componentes. Então ele não tem dificuldade, geralmente com essas placas que são muito pequenas, é muito mais difícil para o usuário lá que está desenvolvendo seus protótipos fazer a manutenção. Ok? Então agora eu vou mostrar alguns exemplos. Nessa configuração e na configuração que a alimentação está isolada, porém os GNDs das duas entradas estão unidos, e depois com alimentação isolada, o IN1 isolado e o IN2 isolado. Só para vocês verem. Beleza? Então vamos aos testes. Bom, vamos ao primeiro teste aqui, que é o que consiste em alimentação e o GND da alimentação unido com o GND da IN1 e da IN2. Como eu havia explicado, o GND principal aqui está unido com o GND do IN1, que consequentemente através desse jumper está unido com o GND do IN2. Então, o que eu faço? Aqui, olha, eu tenho a alimentação proporcional à alimentação dessa plaquinha aqui. Eu tenho um VIN, se eu vou colocar 9 volts aqui, eu vou ter 9 volts nesse pino. Consequentemente, eu aciono o relé simples, de maneira fácil. Então eu vou pôr a alimentação aqui e vou ligar no pino VIN aqui. Ok? Aqui eu tenho um GND da placa e eu vou ligar o GND no GND principal. Aí eu tenho aqui a saída D4 e D3, que eu já fiz uma programação básica nesse Node MCU só para fazer uma demonstração, ou seja, ele vai executar um duplo blink na placa de relé. Então aí eu ponho o D4 aqui no positivo do IN1 e o D3 no positivo do IN2. Eu não preciso colocar os GNDs nem do IN1 nem do IN2, porque o GND já está vindo da placa, ele já está comum, os três GNDs.
Só lembrando que eu estou alimentando a placa com a mesma fonte aqui do Node MCU. E como essa placa é de desenvolvimento, eu disponho aqui de um pino VIN compatível com a alimentação desse plug aqui. Como eu vou alimentar com 9 volts, eu vou alimentar com uma bateria, automaticamente eu vou ter 9 volts aqui e vai acionar o relé tranquilamente. Ok? Então eu vou conectar a bateria. E automaticamente começou a executar o duplo blink. Então eu tenho aqui 9 volts para alimentar a placa, mesmo o relé sendo 5, não tem problema. Eu tenho o GND aqui, ó, ligado no GND principal. Esse GND principal, como está unido aqui na configuração que eu já havia explicado, eu não preciso de nem GND, nem no IN2, nem no IN1. O GND aqui dessa placa está comum fisicamente nessa placa, então eu não preciso de nem mais um GND. Ok? Então aqui eu estou acionando com 3,3 volts e alimentando a placa com 9. Como o VCC, a tensão de alimentação dos relés, está totalmente isolado da parte de acionamento, eu posso ficar tranquilo. Não tem nenhum problema e nenhum perigo em acionar nessa situação. Beleza? Só um exemplo simples. Acionando com 3,3 e alimentando com 9 volts. Tá, agora eu vou fazer uma outra demonstração. Agora eu vou fazer uma demonstração da alimentação totalmente isolada da placa principal. Ok? Então vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo eu vou fazer com vocês, para vocês terem uma noção mais real da coisa. Essa é uma outra placa, a gente estava usando essa daqui, olha, com GND totalmente unido. E essa aqui não, o GND principal não está unido aos outros GNDs. Ou seja, o GND aqui principal não está unido nem com o GND da IN2, nem com o GND da IN1. Porém, como tem o jumper aqui, o GND IN1 e IN2 estão ligados, mas independente da alimentação. Esse GND principal não está conectado nos dois. Então como ficaria a ligação? Bom, aqui eu vou colocar os pinos novamente de acionamento. O IN positivo do IN1 e o positivo do IN2. Aqui eu vou alimentar totalmente independente do Node. Eu vou alimentar a placa 9 volts. Eu vou colocar aqui positivo e o negativo. Vocês notem que a placa já acionou, o LED verde já ligou. Bom, eu não tenho, eu vou ligar só para vocês verem. Eu vou acionar aqui o Node MCU com o Power Bank aqui, ó, com esse Power Bank para tornar totalmente isolado, tá? Bom, eu liguei a placa, vocês podem notar que o LED aqui da placa está piscando, porém da plaquinha aqui nenhum está piscando. Por quê? Porque eu não tenho GND aqui nas entradas, então eu preciso pegar um GND da placa, dessa placa que nós vamos utilizar, e ligar em qualquer um dos GNDs aqui. Aí está funcionando normal. Por quê? Porque o GND de alimentação não está conectado aqui na... GND de alimentação da bateria não está conectado aos dois outros GNDs. Então eu preciso de um GND do device e os sinais. E aí eu tenho um sistema funcionando. Então, por exemplo, a alimentação aqui
agora está isolado tanto o positivo quanto o negativo. Então se eu tiver um curto aqui, alguma coisa, a possibilidade de danificar meu device é muito pequena, porque está totalmente isolado. Ok? Essa é uma das opções. Então aqui eu tenho alimentação isolada, porém o GND do IN1 e o GND do IN2 estão unidos através desse jumper. Beleza? Então agora na próxima demonstração eu vou mostrar, além da alimentação isolada, eu vou mostrar o isolamento da IN1 e da IN2. Então vamos lá. Bom, veja vocês aqui que eu não estou com nenhum GND ligado e o jumper já está fora. Então eu vou pegar esse GND aqui, ó, e vou ligar no GND da entrada 1. Então eu tenho um GND só ligado no GND da entrada do IN1, conectado no GND do IN1 e mais o sinal no positivo. Então eu tenho alimentação independente e a IN1 totalmente isolada também da IN2. Então se eu quiser acionar a IN2, eu preciso pegar um outro GND, pegar aqui da placa, e ligar agora sim está funcionando os dois LEDs, os dois relés. Por quê? Eu tenho um GND, um sinal e um GND isolado funcionando aqui na placa, e na IN1 também eu tenho um sinal e um GND isolado da outra. Então se eu quisesse acionar o canal 2 por exemplo, com uma Valdo Nano 5 volts, bastaria pegar o GND e o sinal dessa placa e conectar aqui no IN2. Aí eu teria um acionamento do relé 1 3,3 volts através do Node. O canal 2 eu poderia alimentar 5 volts através da Valdo Nano, por exemplo, e alimentação totalmente independente. Isso para dar uma maior proteção para o usuário. Eu estou mostrando tudo isso, que são as várias possibilidades, tá? Mas normalmente os usuários vão utilizar como no exemplo 1. Não quero confundir ninguém, nem parecer que essa placa tem alguma dificuldade na utilização. Muito pelo contrário, ela é muito simples de utilizar. Eu só estou mostrando as várias possibilidades. Eu poderia, com a mesma placa de relé, ter uma alimentação de 9 volts, acionar o canal 1 com 3 volts e o canal 2 com 5 volts, por exemplo. Isso tudo totalmente isolado, ou seja, eu não tenho conexão nenhuma do Node MCU, por exemplo, com a Valdo Nano. E nenhuma dessas duas placas estariam conectadas nem de forma na alimentação, não estariam conectadas na alimentação nem no positivo e nem no GND. Ou seja, os dispositivos estariam totalmente isolados da alimentação. Ok? Eu acho que deu para entender, mas por acaso se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Mas basicamente é aquilo, um único device aciona a placa aqui sem problema. Aqui eu só estou mostrando as várias configurações. Ok? Então é isso aí, meus amigos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E pode utilizar essa placa, que é muito bacana, muito simples de usar e vai agregar muito no seu projeto. Valeu, um abraço.